João capítulo 9. João capítulo 9. A gente propôs esse tema para hoje. Você imagine eu tentando pensar no tema. Então eu mandei uma mensagem para a equipe de mídias e disse: qual que é aquela expressão reiniciar quando a gente clica no computador, que tem o desligar, o shutdown? Eu falei, mas como que é em inglês o reiniciar? Ele falou, restart. Eu falei, legal, obrigado. Eu não sou muito tecnológico, mas eu fiquei pensando que essa coisa de iniciar o ano, de alguma maneira, para a maioria de nós, tem um quê de reinício, né? Eu acho que tem um grupo que vê mais esse momento de virada como continuidade. Isto é, se a coisa está funcionando bem em time que está ganhando e não se mexe. Então você não vê muito como o fim de um ano e início do outro, no sentido de que você vai começar alguma coisa. Geralmente quem vem bem na vida, sei lá, financeiramente, carreira, relacionamento amoroso e tudo mais, a pessoa não vê como reinício, ela vê como uma continuidade. Sei lá, estava namorando, agora pretende ficar noivo, o pessoal já quer saber data. Estava noivo, espera-se que case, sei lá. Estava numa função da empresa e espera-se que, se tiver legal, suba de função, ou então peça para o chefe assim, continuar a vida dele e você segue a sua. Enfim, tem essa possibilidade, né? Para quem realmente não encerrou bem o ano e sente que precisa conquistar algumas coisas e de iniciar algumas coisas importantes na vida, seja qual for a área, essa pessoa tende a ver o início de ano como não um início, mas um reinício de coisas que ela já tentou iniciar em algum outro momento na vida e que não deu certo. Então a expectativa, seja de continuidade ou porque as coisas estão boas, ou de início do porque as coisas estão ruins, dá essa ideia de que agora vai, sabe? Agora é academia, agora é a língua estrangeira, agora é a alimentação assim saudável, agora é deixar de comer coxinha, enfim, deixar de tomar açúcar. O início de ano traz isso um pouquinho pra gente. Mas eu também pensei que nós, como uma comunidade bastante jovem, é importante a gente ir conversando também um pouquinho sobre o que a gente crê como comunidade. E pensando nisso, eu considerei então esse restart, esse reinício do café em 2020 como uma proposta da gente falar um pouquinho sobre a fé no café. E isso pensando na experiência de Jesus com esse cara que a gente vai ler agora a história aqui em João capítulo 9. O Evangelho de João ele é um pouquinho diferente dos outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Basicamente, em Mateus, Marcos e Lucas, a gente, de maneira geral, consegue visualizar o seguinte panorama. Encarnação de Deus na pessoa de Jesus, nascimento virginal de Jesus, batismo por João Batista no Rio Jordão, início da sua missão, convocação e chamamento dos discípulos, vários milagres acontecendo em todo o percurso por onde ele passa, de cidade em cidade, última ida a Jerusalém, iniciando aí a última ceia, Semana da Paixão,
morte e ressurreição de Jesus. Então, basicamente é isso que a gente tem nos evangelhos. Especificamente no Evangelho de João, a coisa toma uma dimensão bastante interessante. Eu adoro, assim, entre os 4 evangelhos, eu sou apaixonado pelo Evangelho de João. Porque o apóstolo João, provavelmente o escritor, isso reconhecido desde o segundo século pelos pais da igreja, ele é um cara que ele está preocupado enquanto ele relata o que aconteceu na vida de Jesus, ele dá umas paradinhas assim, para um discurso. Você não encontra isso nos outros 3 evangelhos. Não tem muito discurso. Tem ações de Jesus. Cura, liberta, salva pessoas, e vai, e briga, enfim, o Evangelho de João ele tem umas paradinhas de Jesus para conversar com algumas pessoas, mulher samaritana, Nicodemos, mulher síria, Finícia. Então, tem esses momentos em que alguma coisa acontece e a partir dessa coisa Jesus também começa a dar um discurso sobre isso. O propósito do Evangelho, ele vai dizer lá no capítulo 20, que é que todos creiam em Jesus e em crendo em Jesus todos alcancem a vida eterna. Nesse momento aqui do capítulo 9, Jesus já estava sendo assim bastante perseguido, porque simplesmente ele tinha dito para os fariseus: vocês têm um pai que não é Deus e não é Abraão. E eles disseram, então, quem é o nosso pai? Jesus falou, o diabo. Então, o diabo é o pai de vocês. Ele é o pai da mentira e como vocês são mentirosos, vocês são filhos do diabo. Então, a multidão não estava assim muito satisfeita com Jesus. O discurso dele tinha sido muito duro no capítulo 8. Ele diz que a multidão estava em trevas e quando a luz que é ele, Jesus, se aproximou, aqueles que estavam na multidão preferiram as trevas à luz, preferiram o caminho do pecado, preferiram não assumirem um compromisso com Jesus. Dito isso, capítulo 9, a partir do versículo 1, enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram, Rabi, isto é, mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais? É curioso, Jesus, seus discípulos, e geralmente o terceiro grupo, que era essa multidão que ficava no entorno, tentando participar das cenas dos próximos capítulos, que é onde Jesus chegava, havia aglomeração, cura, debate, discussão. A galera já pensava assim, será que vão matá-lo agora? Ele já chamou a turma de filho do diabo, então nesse momento acho que vão pegá-lo. E aí Jesus está passando por uma região ali, em Jerusalém, e não é nesse momento a multidão nem os fariseus, mas os próprios discípulos de Jesus olham para Jesus, têm uma dúvida que hoje a gente chamaria de teológica, e pergunta, Senhor, esse cara é cego de nascença, e ele virou mendigo, ele está pedindo, porque ele é cego de nascença. Ele é cego de nascença por quê? Quem pecou? Ele ou os pais dele? Concepção da época é, doença tem a ver com maldição, pobreza tem a ver com maldição. Qualquer tipo de condição que levasse o ser humano a uma vida de indignidade necessariamente implicava uma maldição, ou por conta do pecado da própria pessoa que vivia naquela situação, ou por conta de um pecado transgeracional, isto é, seus antepassados tinham cometido pecado contra Deus, por conta disso a maldição veio para gerações seguintes. Então, a pergunta dos discípulos Senhor, se ele está assim, Deus não faz o mal. Então, por que ele está assim? Por que ele nasceu cego? E aí, nesse primeiro momento, a gente percebe que os discípulos estão seguindo uma lógica desumana. Tem uma ausência de empatia nessa pergunta dos discípulos. Tem uma ausência de compaixão, uma falta de uma porção mínima de dignidade. Quando o sofrimento do outro é transformado em mero conceito, eu não estou preocupado com o sofrimento do outro. Perceba que nesse momento o cara estava pedindo esmolas, mas a preocupação dos discípulos não era como a gente pode ajudá-lo. Era por que ele está assim.
Eu quero uma justificativa que me faça não ter uma fé na bondade de Deus, apesar do sofrimento. Apesar da injustiça desse cara ter nascido cego. Ele não se tornou cego. Para eu dizer que talvez ele ficou cego a partir de um dado momento. Não, ele nasceu cego. Então, alguém tem que ter pecado. É como se aqueles discípulos estivessem perguntando para Jesus, Jesus, me diga qual é a teologia disso, me diga qual a explicação e aonde Deus entra nessa bagunça de permitir que alguém nasça cego. Como Deus explica isso? Como Deus explica a origem do mal que veio sobre esse cara? Essa era a questão dos discípulos. Mas a verdade é que a angústia não era uma angústia de Jesus. A angústia era a angústia dos discípulos, que não suportavam a fé com contradição, que não suportavam a fé em que um Deus bom permite que coisas ruins aconteçam. É uma fé dos discípulos que não suportava a ideia de um Deus que criou todas as coisas em perfeição e que ainda assim permitiu que alguém, antes de pecar, porque isto ele nasceu cego, ele já veio cego. Não, se não foi ele, tem que ter sido os pais dele. Eu preciso de uma explicação para que seja possível essa contradição do sofrimento com a bondade de Deus. Essa é uma discussão mega antiga. Desde sempre a gente tenta conciliar essa ideia da bondade de Deus diante dos absurdos que acontecem no mundo. Senhor, se o Senhor é bom, o porquê que o Senhor permitiu que no meio dessa guerra entre Irã e os Estados Unidos, a tropa lá do Irã derrubasse um avião com pessoas que não tinham diretamente nada a ver com a guerra? Como eu posso suportar a bondade de Deus quando meu pai, a minha esposa, meu filho, meu irmão estava naquele avião? Onde estava Deus que não impediu que aquele míssil atingisse aquele avião e matasse quase 180 pessoas? É como se os discípulos estivessem dizendo para Jesus que ou o Senhor me explica, ou não é possível a minha permanência no Evangelho. Ou o Senhor me explica o que está acontecendo, ou então não vai rolar assim. Essa minha angústia de ter explicações, eu preciso jogar para o Senhor, para a minha comunidade, para a minha fé. Eu preciso de uma explicação de por que esse mal existe. E é interessante porque quando a gente fala de teologia, e teologia é toda a explicação de Deus e da relação de Deus com o mundo, e a gente fala de uma comunidade de fé, e a gente diz uma igreja local, a gente precisa ter em mente que decisões precisam ser tomadas. O que a gente acredita afeta a ordem prática da comunidade local. Se a gente acredita que o Evangelho ele primeiro precisa ser interpretado para depois a prática acontecer, a gente tem uma explicação teológica que antecede a experiência de fé, a experiência do amor. O café faz uma escolha exatamente contrária a essa. A gente quer viver a experiência do Evangelho e depois a gente constrói uma teologia em cima disso. Isso é uma decisão possível quando, diante das impossibilidades de explicar coisas absurdas do mundo, a gente escolhe a fé, a gente escolhe o acolhimento, a gente escolhe o amor. Isso é muito importante, porque os discípulos ali, eles não estavam preocupados com o sofrimento do homem pedindo esmola. Eles queriam resolver a angústia deles, que era a resposta, o porquê que esse Deus de Israel, porquê que Yahvé permite que alguém sofra e nasça cego. Mas a resposta de Jesus ali foi uma resposta bem inesperada. Versículo 3. Jesus respondeu: nem uma coisa, nem outra. Ele é fantástico. Ele vai responder alguma coisa, que pecaram os pais ou pecou esse cara. Esse cara estava no ventre lá, no 3º mês, ele pecou contra Deus no ventre e aí ele nasceu cego. Não, Jesus está dizendo, não foi nem uma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Mas, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. O que Jesus está dizendo vocês querem uma resposta minha sobre
o que aconteceu e qual a origem do mal desse homem mendigo cego. Eu estou dizendo para você que a questão não é essa. Diante de toda e qualquer realidade da vida, a nossa pergunta deve ser: como o poder de Deus pode atuar nessa situação? Não é a origem do mal, não é a origem da situação, mas como o poder de Deus, como o poder do Evangelho pode atuar nessa dada realidade e devolver a dignidade para essa pessoa. A questão é outra, é isso que Jesus está tentando explicar aos discípulos. Jesus está dizendo isso, eu tenho urgência. O mundo já está no maligno. A noite se aproxima, vai chegar um momento que eu não estarei com vocês. Então é preciso que vocês cumpram a tarefa que me foi dada por aquele que me enviou. O Evangelho implica uma vida carregada de experiências com Cristo encarnado. A diferença de simplesmente um sistema de informações, de conceito, de teologia ou da Bíblia para a experiência com Jesus é que a experiência com Jesus tem sempre a ver com a encarnação de um Deus que habitou entre nós, que habitou o nosso mundo, que habitou a nossa carne, que habitou o nosso sofrimento, que compreende as nossas dores. A comunidade de Jesus recebeu como missão encarnar esse evangelho, como Cristo fez. Encarnar essa experiência relacional. Então, enquanto eles estavam preocupados com as explicações, Jesus estava dizendo: existe uma urgência, existe um mundo que está nas trevas e você está preocupado com a origem daquele cara, do problema dele, se ele pecou, se os pais pecaram. Você está gastando tempo com aquilo que não é o reino de Deus. Porque se o reino de Deus fosse o campo da fé, fosse um campo extremamente da lógica e estritamente da lógica, não teria experiência de fé. O Santo Agostinho, ele costumava dizer no século IV que a grande dificuldade de lidar do conflito fé e razão não é que a fé seja irracional, mas é que a razão tem um limite. E com isso a gente tem um problema sério, porque de um lado eu tenho fé e de um lado eu tenho a razão. A fé é poderosa e ela vai ao limite da razão e ultrapassa. E a razão não dá conta disso. Então eu nunca vou conseguir dar conta de explicações de como funciona a experiência do Evangelho de Jesus. É o Deus encarnado e por isso que o Evangelho e a transformação na vida daqueles que receberam o Evangelho de Jesus sempre tem a ver com a obra poderosa do Espírito Santo dentro de nós. É Ele que atua em nós, nos transforma e nos faz nascer de novo e nos dá uma nova vida. É uma obra espiritual. Não tem a ver com raciocínio, não tem a ver com a ciência moderna. Com isso, eu não estou dizendo que a fé não tenha possibilidade de explicações. Mas se alguma explicação desse conta de um ato de fé, da experiência do Evangelho encarnado, deixaria de ser fé, porque limitaria aos trâmites e ao campo da razão. Isso não é possível. É lógico que você fala, mas Jesus estava dizendo tudo isso para os discípulos? Eu acredito que sim. Ele estava tentando explicar isso. E os discípulos foram entender muitas coisas depois da descida do Espírito Santo. Porque era muito difícil. A pergunta dos discípulos não era absurda para aquela realidade. Todo mestre, todo rabino dava explicações sobre tudo. Os discípulos seguiam vários mestres naquele momento, não era só Jesus. E era corriqueiro, era cotidiano. Os discípulos caminhavam com os mestres e cada situação da vida era questionada por aquele mestre. Como você vê isso? Como você vê o divórcio? Como você vê a morte? Como você vê o recasamento? Como que você vê isso? Então o mestre tinha que responder. A dificuldade e o desafio encontrado pelos discípulos do primeiro século é que a resposta de Jesus fugia da dinâmica do sim e do não. Senhor, uma mulher se casou, não teve filhos, o marido morreu, depois eu fui se casando várias vezes com vários irmãos e tal. No reino dos céus, como é isso? Eles esperavam que Jesus dissesse, não, ela vai ficar casada com o primeiro marido. Está explicado, já explicou. Não vai ter isso no reino dos céus. Como assim não vai ter casamento? E agora eu buguei, né? Como disse o Edu,
da tela azul, né? Então, assim, como assim? Eu pergunto uma coisa para ele, ele responde outra coisa. Não, ele está respondendo aquela coisa, mas seguindo uma lógica que não é a minha lógica do certo e errado, que não é a minha lógica argumentativa do isso é por isso e por aquilo. Ele está dando uma resposta de um Deus que é um Deus encarnado, que está vendo muito além daquilo do que a gente enxerga. A dinâmica dele é outra. Ele está dizendo que a fé é uma experiência de um outro campo. E o que aconteceu? Depois de dizer isso, que Jesus respondeu isso aos discípulos, Jesus cuspiu no chão, misturou essa saliva dele com a terra e a aplicou nos olhos do cego. Em seguida disse para o cego, vai ali, lava-se no tanque de Siloé, que era um tanque batismal, era um tanque em que essa água era utilizada para lavagem cerimonial, e disse, vai lá, lava os olhos nesse tanque, você vai voltar a enxergar. Diz o texto que o homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Então, enquanto os discípulos estavam preocupados ainda, o que ele vai responder, como vai ser, Jesus já tinha dito que foi para a glória de Deus e já tinha curado o cara. Jesus estava no campo da experiência da vida. Ah, Senhor, mas como é isso? Jesus, terra, existência, vamos curar o cara. O problema é o sofrimento do cara, não é a origem do sofrimento dele. É a gente dar conta disso. A gente, como a experiência da encarnação de Deus, dá conta desse problema. Participar daquilo na vida. E aí, de repente, aconteceu o seguinte, os vizinhos do cara começaram a aparecer. E aí eles começaram a dizer assim, esse cara era aquele cego de nascença? Não é filho de Dona Maria, que nasceu cego? Por que ele está enxergando? Aí outra parte dos vizinhos disseram assim, não, parece com ele. Ele é alto assim mesmo, mas não é ele não pode ser esse cara não. E aí, nesse momento, esses vizinhos decidiram chamar os fariseus, né? Primeiro eles falaram, é você mesmo? Ele falou, sou eu sou o seu vizinho, eu sou aquele criança, gurizinho que cresci cego, pedindo esmola, sou eu mesmo. Aí os vizinhos falaram, esse negócio não está legal. Ultimamente, os fariseus estão expulsando da sinagoga quem se converte àquele Jesus, então a gente perde o status de membro da igreja. Então, por que isso está acontecendo? Eu vou chamar os fariseus para os fariseus entenderem o que houve com esse cara. Aparecem lá os fariseus, versículo 13, então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego, pois foi no sábado que Jesus misturou terra com saliva e o curou. Jesus poderia ter curado na sexta, mas sábado, o dia que não pode trabalhar, vai cura um cego de nascença? É sem noção mesmo. Sabe assim, de novo, um novo grupo que está preocupado com a explicação da lei. Ou o cara voltou a enxergar e tal. Não, já é problemático. Esse cara não poderia ter curado de sábado. Olha o problema dos religiosos. A gente vai ter que expulsar esse cara da igreja porque, assim, você vai ver que ele é expulso da igreja. Vamos expulsar porque, assim, ele foi curado no sábado. Putz, não dá, curado no sábado, aí já é demais, né? E aí perguntaram para ele o que tinha acontecido. Ele falou, olha, eu era cego, o cara veio, cuspiu na terra, fez uma lama e passou nos meus olhos e pediu que eu fosse no tanque de Siloé, também chamado de tanque do enviado. E é muito curioso Jesus fazer esse jogo, né? Porque o enviado era o próprio Jesus. E vai e pede para o cara se lavar num tanque que o nome do tanque é enviado. Como se ele estivesse dizendo, quem tá curando você sou eu, não é o tanque. Você precisa compreender isso, o enviado sou eu, não é aquela água lá. E aí os caras falam, não, mas esse cara deve ser pecador. Não, ele deve ser pecador. Aí o cara que era cego fala, olha, mas se ele fosse pecador, ele não teria me curado. Porque nunca se ouviu a história de alguém que tenha curado um cego de nascença. Aí um outro problema estava posto diante dos religiosos. Uma das expectativas, se não a principal expectativa de toda a tradição do Velho Testamento, era a vinda do Messias. E um dos sinais da vinda do Messias seria que ele iria curar cegos. Ele iria curar cegos. Então, se esse homem curou um cego de nascença, significa que ele já tem uma probabilidade de ser o Messias. Então, isso foi um insulto para os fariseus. Como assim? Ele é pecador, cura no sábado, ainda acha de curar. Poderia ter sido uma outra pessoa que sofreu um acidente e tal, mas um de nascença, aí ele acaba com a gente. Como que a gente explica isso? De novo, a explicação dos fariseus, assim como a tentativa de explicações dos discípulos, era no campo da teologia, no campo da lógica,
no campo do encadeamento para como que a nossa fé de que o Messias não veio se sustenta diante da possibilidade de um homem que a gente não gosta e que fez um grande sinal, que será o sinal do Messias, curar um cego de nascença. Todo esse problema estava posto. Até que os fariseus pensaram assim, vamos fazer o seguinte, e se esse cara for um charlatão? Vamos conhecer os pais dele, porque os pais dele devem saber se ele nasceu cego ou não. Chama os pais do cego. Os pais do cego chegam lá, então, teu filho está aí, dizendo que foi curado por um tal de Jesus e tal, e ele disse que nasceu cego. Os pais disseram o seguinte, senhores, aos fariseus, ele é o nosso filho, ele nasceu cego. Agora, como ele foi curado, a gente não sabe, é problema dele, ele é maior, ele responde por si. Por que os pais disseram isso? Porque se os pais dissessem, de fato ele foi curado por Jesus e tal, os pais seriam expulsos da igreja, que era a sinagoga da época. Anunciar a divindade de Jesus e se tornar discípulo de Jesus implicava no final do primeiro século ser expulso da igreja, era expulso mesmo, não podia nem frequentar. O termo ainda está maligno, meu filho, porque pelo menos você pode ir lá, você não pode orar de mais alta lá, mas você pode entrar. Nesse caso aqui não podia nem entrar na sinagoga, eles realmente eram expulsos. Então, naquele momento também é curioso, porque os pais se preocuparam mais com a continuidade da frequência à sinagoga do que com a cura do filho. De novo, que bagunça a vida desse cara. Quer dizer, ninguém, além dele mesmo, de Jesus, estão preocupados com a cura dele. Chamava a burocracia, né? Exatamente. Então, os pais preferiram atender às regras da igreja para não serem expulsos, a ter que reconhecerem que, de fato, Jesus havia curado o filho deles. E aí houve também aí essa falta de apoio dos religiosos, que deveriam, vamos glorificar Deus por conta disso, e houve a falta de apoio dos familiares dele. Então, religiosos, vizinhos e familiares. Ninguém quis se envolver, mas todo mundo sabia, a evidência era, esse cara era um cego de nascença e ele voltou a enxergar. Como que a gente lida com isso? Então, aí a gente tem duas dinâmicas muito diferentes. A gente tem alguns grupos ali nesse texto preocupados com a explicação do que aconteceu. Os discípulos de Jesus preocupados. Esse cara é cego de nascença. Quem pecou? Ele ou seus pais? Os vizinhos preocupados. Putz, ele é o nosso vizinho? Sim, ele foi curado no sábado. Vamos chamar os fariseus. Os fariseus, no sábado ele não está. Poderia ter sido 6, 3 da tarde, antes de virar e entrar no 7º dia, mas no sábado aí dificultou para a gente. Então, é quase assim, descura para curar no dia seguinte, que aí a gente tem um problema menor. Então, tinha os discípulos de Jesus pouco preocupados com o envolvimento com aquele cara, com o sofrimento dele, os vizinhos, os religiosos pouco preocupados, e os pais, assim, que estavam preocupados, o medo e a necessidade de atender a burocracia e não ser expulsos e cortados do rol de membro da igreja de Jesus, sinagoga, era maior do que realmente a preocupação de estarem com o filho e de apoiar o filho. Mas a situação estava dada. Aquele homem fora curado. E aí é como se Jesus, no meio de tudo isso, aguardou as discussões acontecerem, depois de falar com os pais, os fariseus voltaram para o cego e disseram, explica de novo como foi a tua cura. O cara já estava falando de Bagdá. Sabe aquela entrevista após ganhar a Copa do Mundo? Então, as mesmas TVs, os entrevistadores perguntando as mesmas coisas, qual foi o gol mais bonito, qual foi a emoção e tal. E o cara lá, de novo essa história. Se tivesse gravador, provavelmente ele teria gravado, colocado no Spotify, todo mundo já ouviria. Todo mundo ouve, lá, eu pego o sinal. Mas o cara estava cansado de explicar. E nesse momento, quando os fariseus voltaram da conversa com os pais dele e perguntaram para ele, explica de novo como você foi curado, ele falou, não vou explicar mais. Estou cansado, já repeti essa história várias vezes no dia de hoje, e digo para vocês o seguinte, eu estou achando que vocês estão querendo se tornar discípulos de Jesus. O cego voltou. Quando ele falou isso, de novo o bicho pegou, porque aí os fariseus disseram, você é pecador, esse homem é pecador, e você está dizendo que a gente quer se tornar discípulo de Jesus como você se tornou? O cego. E aí os fariseus disseram, olha, você é discípulo de Jesus, que a gente não sabe de onde vem, nem para onde vai, nem o que vai fazer esse vagabundo que está pelas cidades aí pregando. E nós somos filhos de Moisés. A gente tem certeza de que Deus falou com Moisés, então a gente é filho da lei. A gente é filho do rigor da lei.
do atendimento das regras da lei. Agora, esse cara, a gente não sabe quem é. Aí o cego respondeu, mas se vocês, que são entendidos de lei, não sabem de onde esse homem veio, mas esse homem me curou, eu acho que vocês estão com um problema. Porque ele me curou. Ele me curou. Vocês nunca fizeram isso. Ele me curou. Então, o que o cara estava defendendo foi a experiência que eu tive com Jesus foi muito minha. Eu sei de uma coisa, eu era um miserável, eu estava cego, fisicamente, espiritualmente, ele me curou, ele me tirou da vida de mendicagem e ele fez tudo isso. Agora vocês querem que eu tenha que explicar? Quem explica aqui são vocês. Os caras da lei são vocês. Quem estuda a Torá são vocês. Eu sou um cidadão comum, expliquem vocês. Quando ele disse isso, o que aconteceu? Versículo 34. Você nasceu inteiramente em pecado, disseram eles, os fariseus. E quer ensinar a nós? Então o expulsaram da sinagoga. O cara foi expulso da igreja. Sofreu a mesma situação que você. Mas é a Virgínia nessa história aí. Exatamente. Então ele foi expulso da igreja. Ele foi expulso da igreja, assim, foi feio. Mas aí nesse momento... Foi bonzinho. No caso foi suave. Foi suave, sim. Pelo menos você não foi assim expulso tão diretamente. Ele foi acusado de ter nascido inteiramente em pecado e tentando ensinar ali a quem sabia, quem entendia da fé de Deus, de espiritualidade, e foi expulso da vida comunitária. Até para ser eles no final. Exatamente. Essa foi uma boa experiência. Foi uma boa experiência essa sua. E na sequência, esse cara teve uma experiência maravilhosa com Jesus. Porque quando Jesus soube do que havia acontecido, versículo 35, Jesus soube que o cara tinha sido expulso da igreja. Diz o texto que Jesus procurou o homem e lhe disse, o cara cego, você crê no Filho do Homem? Perceba um detalhe maravilhoso no texto. Esse cara nunca tinha visto Jesus. Lembre-se que quando ele encontrou Jesus, ele estava cego, era um cego de nascença. Quando ele vazou para o tanque de Siloé para lavar, Jesus vazou no meio da multidão. Então ele não tinha visto mais Jesus. Toda a discussão do cenário, Jesus já não estava mais. É nesse momento, no versículo 35, que Jesus volta à cena. E aí é maravilhoso esse grito de volta, porque ele cria todo esse cenário. Ele é um apóstolo maravilhoso. Enfim. E quando Jesus descobriu que o cara tinha sido expulso da sinagoga, Jesus se aproximou dele e falou, você crê no Filho do Homem? O cara estava tão assim, desolado. A igreja deixou ele, família, os pais não quiseram se comprometer para não ser expulso também da igreja, porque ele não estava atendendo às regras das convenções das igrejas anteriores e tal. Os vizinhos estavam assim, eu conheço, mas eu acho que não é ele. O vizinho começando a desconfiar, gente, viu que essa tombando em tudo lá, viu? Eu sabia que era cego, sabia que mas ninguém quis muito se envolver com a história. Aí quando Jesus fala, o Filho do Homem você precisa crer nele. Você crê nesse Filho do Homem? Ele falou assim, ó, me diga quem é. Quando o Senhor me falar quem é, eu vou crer. Eu estou assim tão necessitado que eu preciso desse Filho do Homem aí, porque ninguém mais me quer, então eu preciso desse Filho do Homem aí. E Jesus respondeu, você na verdade o viu. Na verdade vocês estão vendo, e ele está falando com você. Sou eu. Esse cara sou eu. Ele está dizendo esse filho do homem. Esse filho do homem sou eu. E aí o cara vai responder para ele, sim, Senhor, eu creio, declarou o homem. E nesse momento aqui, o apóstolo usa uma frase maravilhosa, que depois que Jesus se apresentou a ele como filho do homem, e essa expressão filho do homem era equivalente à expressão do Ramachia, do Messias, do ungido de Deus, era a ideia do Deus homem. O filho do homem era isso, era a expressão que eles usavam para dizer que Deus habitou a humanidade. É muito bonito quando Jesus disse, o filho do homem sou eu estou falando com você, e diz o texto que rolou o que se chamava no grego proskinoi, aquele homem adorou a Deus, ele curvou o coração dele diante de Jesus. Ele teve, nesse momento, ele passou a ter uma outra visão, que não era mais só a visão física, mas abriu-se diante dele a visão de espiritualidade, ele nasceu de novo diante de Jesus, e Jesus olha para esse cara assim, empolgadíssimo, feliz, eu pelo menos penso nessa imagem, e Jesus diz para ele, no versículo 39, eu vim a este mundo para julgar,
para dar visão aos cegos e para fazer que os que veem se tornem cegos. Isso é maravilhoso. O que Jesus está dizendo no meu reino, nesse reino que eu vim trazer para vocês, os valores são opostos aos de vocês. Quem enxerga nesse mundo é quem não enxerga no mundo espiritual. E quem não enxerga nesse mundo, quem para vocês são cegos, é a esses que eu escolhi da visão. Isso é maravilhoso. Jesus está dizendo, os meus critérios são outros. Eu não estou no campo da explicação da origem do problema do cara. Eu não estou na questão de atender a lei de Moisés ou de quebrar a lei de Moisés. Eu não estou aqui porque é o que ele tinha dito já sobre o sábado, Jesus. Eu fiz o sábado para o homem, não o homem para o sábado. Quer dizer, o homem não está servo do sábado. O sábado é servo para o homem. O tempo foi feito para o homem e não o homem para o tempo. Então o que Jesus está dizendo é, eu sou maior do que o sábado. Eu sou maior do que todas essas regras e essas tentativas de pedidos de explicações que vocês estão fazendo. Os meus valores são outros e isso ainda hoje nos afeta muito, porque a fé no Evangelho de Jesus, o abandono do campo da explicação unicamente para vir para o campo da experiência de fé é um negócio que nos confunde, porque a gente é formado na estrutura argumentativa. Eu costumo dizer que nós ocidentais, a gente tem uma tradição aristotélica, que foi o pai da gramática, lá na Grécia Antiga. Então, os caras da filosofia grega ocidental são os caras que, assim, encadeamento lógico... Inclusive, eu fiz essa disciplina e eu detestei, eu fui reprovado em lógica quando eu fiz filosofia na USP. Porque é terrível, é um monte de cálculo, e aí você vai, não, se a frase começa assim, tem tal termo na quarta linha, isso acaba com a sentença do primeiro. Então, primeira sentença, segunda sentença, conclusão lógica, lógica assimétrica, lógica isso. Quando eu vi tudo aquilo, eu falei, que besterol é esse? Eu tive que fazer, consegui eliminar a disciplina, graças a Deus, me livrei dela. Mas assim, isso é uma tradição nossa muito ocidental. Quer dizer, a nossa experiência de fé evangélica no Brasil vem por mais de 100 anos assim. Entenda o que eu estou dizendo. É mais de 100 anos assim. Se estabelece uma teologia e depois a realidade na qual a comunidade local está inserida tem que atender aquela teologia. Aquela explicação de quem é Deus, de como servia Deus, de como viver a experiência do Evangelho. Eu não acredito assim. Eu acredito exatamente no oposto. A experiência do Evangelho é uma experiência sempre encarnada. É depois da experiência vivida que você começa a produzir a teologia. Ah, não, mas deveria só ser pela explicação do texto. Não é, porque a explicação é subjetiva. Eu entendo o texto de uma forma, você entende o texto de outra forma. Mas quando você vive a experiência relacional, é a partir daí, com a obra do Espírito Santo atuando nessa experiência encarnada, que você volta para o texto bíblico e essa dimensão da fé e da compreensão do texto se abre para a gente. Toda tentativa de encaixar a interpretação do texto na vida é fracassada. Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais? Esse não é o problema. Foi para a glória de Deus. Toda explicação, vou dar um exemplo muito claro que acontece bastante no café e eu estou deixando aqui porque está sendo gravado e depois eu vou pedir o Edu para especificamente cortar esse trecho e a gente divulgar nas redes sociais. A questão da homossexualidade no café. O café a gente recebe membros homossexuais. O café a gente não tem problema com membros homossexuais. Pode transmitir isso nas redes, eu vou cortar, a gente vai cortar e vai transmitir. Compreensão do Evangelho a partir de mim, que sou pastor da comunidade, a gente tem uma ideia de que no Éden tudo estava em perfeição. Então lá tudo as coisas funcionavam como deveriam funcionar. Depois que a gente foi expulso ali do Éden, o negócio desandou, gente. Nada mais é como é. Nada. Absolutamente nada. Só que a gente fez uma escolha que não é uma escolha teológica, que não é uma escolha bíblica. É uma escolha moral. A gente selecionou o homossexual como a pessoa que tem que ser o depositário de todas as nossas queixas. Então, o que a gente faz? E fizemos durante mais de 100 anos na Igreja Evangélica Brasileira. A gente pega o homossexual e tenta fazer a cura gay nele. Se der certo, a gente conta o testemunho para um cara que ficar 5 anos contando amigas em besterol. Porque não existe cura gay. Na minha fé, na minha experiência, não existe cura gay. Quem
foi curada porque nunca foi. Então, assim, não existe cura gay. Tá. As igrejas simplesmente decidiram expulsar os homossexuais, ou então convencer delicadamente a família de que ser homossexual passasse a ter uma vida dupla. Ó, ele pode frequentar a igreja, ele não pode ter função nenhuma, deixe ele ser homossexual, mas só fica orando, um dia o Espírito Santo vai fazer uma obra no coração dele e tal, mas assim, pede para ele disfarçar um pouquinho quando estiver na igreja. Basicamente, foi o que a igreja brasileira fez. Para mim, um absurdo, e um evangelho mal interpretado, com base na lei, com base na tentativa de explicação, com base de não saber lidar com as contradições da vida, da vivência, da experiência relacional, do evangelho, com os absurdos que acontecem na vida. Então, para dar conta da própria angústia, a comunidade de Jesus decidiu, então, excluir os homossexuais. Então, eu não acredito nisso, eu acho um absurdo, eu acho que todo homossexual, ou qualquer pessoa independente da opção, ou não vou nem entrar na discurso da opção, porque também não acredito nisso, é muito complexo, mas enfim, toda pessoa tem que ter o direito à vida comunitária, toda pessoa tem que ter direito à fé. Qualquer discurso fora disso é um discurso, para mim, anti-evangélico, para mim é um discurso restritamente baseado na lei, não é baseado na experiência da fé. A experiência da fé nos convoca para uma relação de acolhimento, de tolerância, de respeito ao outro. Nunca nos leva a uma experiência de exclusão do outro. Nunca nos leva a experiência de uma imposição sobre o outro daquilo que a gente pensa. Café não é uma igreja LGBT. Café é uma igreja que sonha com uma missão de ter pessoas absolutamente de todo tipo na comunidade, sem que um e outro tenha que convencer alguém de nada. Então aqui ninguém tem que convencer de nada. Aqui tem bolsominhos, aqui tem mortadela, aqui tem lanche, eu não sei, já é tanto termo, coxinha, não sei, tem militar, tem, enfim, sei lá o que tem mais. Tem tudo. Tem o pessoal de serviço social, tem empresário, tem a Isa, dona de empresa, enfim. Tem gente de todo tipo. E tem pessoas que pensam diferentes. Eu, particularmente, vejo como uma grande riqueza do Evangelho a possibilidade de a gente lidar com o diferente. Então, a minha alegria no café não é a alegria de ter todo mundo pensando a mesma coisa. A minha alegria no café é ver essa comunidade se expandir, inclusive em quantidade de pessoas, com pessoas que pensam diferente e que ninguém vai deixar de se reunir e de trocar ideia com o outro e as pessoas vão desistir de convencer o outro. Se alguém aqui tentar convencer alguém de alguma coisa, para mim isso não é evangelho, porque a gente tem que acreditar que o Espírito Santo habita em nós, individualmente habita em mim e habita a comunidade de Jesus. E eu acredito que a igreja é de Jesus e que a maior preocupação da comunidade vem do próprio Jesus. Então, como a igreja de Jesus prevalece, somos parte da comunidade de Jesus, eu entendo que o que o Espírito Santo vai fazer por direção do Pai, ele vai fazer. Mas nunca será uma imposição nossa. Por que eu encontro essa base nesse texto, pensando em nós como comunidade local? Esse é o nosso sonho. Esse é, pelo menos, o meu sonho. Eu não quero uma coisa homogênea na comunidade. É muito legal quando a gente escuta na mesa alguém mais assim, das causas, das minorias e tal, e o outro assim, mais liberal, economicamente, a coisa esquenta e tal. Aí quando você vê, depois alivia, toma um vinhozinho, o pessoal que toma essa coisa mais pesada, uma vodka, mas e a coisa alivia, e a gente vai, a gente troca ideia, porque o evangelho é isso. Não é nem convencer um grupo de uma coisa, nem convencer um outro grupo de outra. Eu gosto muito do texto, quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 14, tem aquela confusão, o judeu cristão querendo continuar querendo seguir com Jesus e continuar com toda a tradição mosaica. E o cristão gentil dizendo, não, a gente não tem nada a ver com Moisés. Se vocês eram filhos de Moisés, o problema é de vocês. No nosso caso é o evangelho puro. É só Jesus e acabou. Então a galera do só Jesus e a galera de Jesus, 70% e Moisés 30%. Então tinha esses dois grupos. O apóstolo Paulo olha e fala assim, pessoal, um grupo não deve se submeter a outro grupo. Um grupo não é maior do que o outro. Vocês dois, dos dois grupos, são servos de Jesus. Não é um grupo servo do outro. Todo mundo é servo de Jesus. Então, a galera aí, 30% Moisés e 70% Jesus, pode continuar sem comer carne, sem comer churrasco,
picanha e sem tomar vinho. A galera aí 100% Jesus pode continuar comendo churrasco, de preferência com pouca gordura na picanha, e pode continuar tomando vinho. De maneira que os dois grupos continuam vivendo e existindo por ele em Jesus, porque nos movemos nele. E em fazendo isso, tudo que você faz na sua vida, porque a espiritualidade é integral, isso deve ser para a glória de Deus. Mas não tente um grupo impor as suas regras morais, culturais e tal a um segundo grupo. Não tente um grupo impor a sua interpretação a um outro grupo. Então esse é o sonho do Evangelho. Eu acho que o que Jesus está nos ensinando sobretudo nesse texto é isso. Jesus é a luz do mundo, o mundo é escuridão, nós somos parte da escuridão do mundo e muito da escuridão está dentro de nós. Então a gente precisa da luz de Jesus, a gente precisa se arrepender da nossa escuridão, da nossa cegueira espiritual e quem sabe Jesus possa nos possibilitar a experiência de, em vendo as nossas trevas, a gente admitir quem nós somos e viver a experiência com Jesus. Sem ticar o que a gente atende ou não, porque isso não é a compreensão do Evangelho, mas vendo o Evangelho e a experiência do Reino de Deus como uma antecipação dessa experiência de dias que durarão para sempre. Então, por isso que eu brinquei em relação à música, porque o Evangelho é um convite de que o dia saia do dia. Isso é maravilhoso. Que o dia não se limite à nossa cronologia, mas que a gente tenha a experiência do Evangelho que nos invade a todos os momentos. E que quando a gente não conseguir dar explicações, como foi o caso de Jesus, não por não ter conseguido, porque ele explicou, mas ele não respondeu o que os caras queriam. Ele não estava preocupado com isso, pelo contrário, ele foi e agiu naquela situação. Então, ele não ficou preocupado com o conceito daquilo. Então, que a gente tenha o Evangelho como uma experiência, sobretudo, encarnada, de um Deus que se fez homem, que habitou entre nós, que se colocou na pior condição possível, na Palestina do primeiro século, se submeteu a morrer pela pior morte de cruz, mas que Deus o exaltou sobremaneira e deu a ele um nome que é sobre todo nome, que reina em nós, sobre nós, através de nós. Que o Espírito Santo nos ajude como comunidade, que o Espírito Santo nos dê tolerância, que o Espírito Santo nos ensine a caminhada cristã, que o Espírito Santo conduza seu povo, a sua igreja, que a gente possa ter o privilégio de experimentar aquilo que Deus está fazendo no mundo. Isso é maior do que qualquer coisa. Dizia para uma colega minha, quando ela me disse que fica muito na expectativa de que Deus faça um milagre na vida dela, ela falou: Clay, eu oro muito assim por milagre. E aí eu disse para ela: eu oro muito por milagres em que Deus me deu o privilégio de ser participante do milagre. Ela disse: como assim? Eu falei: milagre que só Deus faz às vezes não tem graça em situações da vida. Milagre é bom quando Deus nos usa dentro do próprio milagre. Quer dizer, quero recurso, Senhor. Deus me abençoa com a força do trabalho, eu vou e consigo o recurso. Isso é maravilhoso. É melhor do que receber 1.000 pontos, 2.000 pontos, de graça assim. Achei. A gente quis muito ganhar na Mega Sena da Dinamo. Assim, não rolou, pessoal, não rolou. Então, 31,50, mas não rolou. Eu acertei uma dezena. Um negócio assim, a gente teria nos espaços, mas enfim, isso não é. Nos ensine a participar desse milagre, que a gente o reconheça a cada dia. Eu acho que essa é a beleza do Evangelho. Não tem a ver com homogeneidade, não tem a ver com conclusões de todo o grupo, mas tem a ver com a experiência do Evangelho e a gente se permitir uma nova experiência de fé, a gente se permitir, quem sabe, um novo recomeço nesse ano, quem sabe um reiniciar nessa dinâmica de uma fé que acontece de maneira encarnada, não de maneira teórica. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e nos conceda sempre a sua palavra.